Fala, Fogão! Depois da eliminação do Flamengo na Copa Libertadores após disputa por pênaltis com o Racing da Argentina, onde o Willian Arão foi de herói a vilão dentro da mesma partida, e considerando também o difícil momento que o Botafogo atravessa, tanto dentro quanto fora de campo, a gente já pode afirmar que o clássico de sábado vai ser o clássico da crise, onde ambas as equipes precisam desesperadamente buscar a vitória. Pelo lado do Botafogo, os 3 pontos são fundamentais para que a gente possa diminuir a distância para a primeira equipe fora do Z4. Já pelo lado do Flamengo, eles não querem deixar desgarrar os líderes da competição. É um jogo realmente que promete ser de alta tensão, onde o Botafogo tem que estar muito preparado para conseguir essa vitória. Vencer o clássico vai ser fundamental. Já já vou comentar alguns detalhes sobre essa partida para você. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que o Gatito segue fora por conta do edema ósseo no joelho. Vale destacar que o Gatito jogou sua última partida pelo Botafogo como titular na Copa do Brasil contra o Vasco, lá em São Januário. Depois disso, nunca mais pisou no gramado vestindo a camisa do Botafogo. Ele que segue ainda em processo de recuperação e não tem prazo para retornar. Por último, eu quero destacar para você que o Durcésio Melo, novo presidente eleito do Botafogo, começou o processo de transição. Selecionou 10 pessoas para ajudá-lo nesse processo, que vão acompanhar os departamentos financeiro, jurídico, comercial e administrativo, justamente para poder entender qual é a situação atual e o que precisa ser feito de imediato quando assumir a partir de 1º de janeiro de 2021. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe no WhatsApp e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente que o Durcésio Melo, novo presidente eleito do Botafogo, já iniciou o seu processo de transição. É um processo onde ele começa a conhecer tudo o que está acontecendo, departamento financeiro, jurídico, comercial, administrativo, para que em 1º de janeiro, quando ele assumir de fato como presidente eleito, ele já saiba qual é a situação do Botafogo nesse momento. E que não perca tempo, portanto, tendo que conhecer, fazer um diagnóstico da situação apenas a partir do momento da sua entrada como presidente. É realmente um momento importante aqui, e nesse instante, o Durcésio Melo está em busca de um headhunter, que nada mais é do que um caça-talentos para que a gente possa selecionar o futuro diretor executivo, um profissional que o Durcésio Melo prometeu na sua campanha, que nada mais é do que o CEO, o tal CEO, né, justamente para ser o homem forte do futebol botafoguense. Então é um aspecto importante aqui nesse instante, porque esse processo que vai demorar de 2 a 3 meses, ao fim dele, a gente espera ter um homem forte do futebol, um diretor executivo que vai poder montar a sua equipe de trabalho. Um diretor financeiro, administrativo, comercial, jurídico, que realmente você possa ter uma equipe de trabalho ali junto do diretor executivo, que tenha metas estabelecidas, que tenha resultados para apresentar, justamente para que o Botafogo possa ir profissionalizando a sua gestão. Também uma promessa muito importante do Durcésio Melo durante a sua campanha. Mas aqui fica um destaque. O Durcésio Melo, na sua campanha, tinha dito que a expectativa dele era começar já no 1º dia de mandato com esse diretor executivo definido. Isso não vai acontecer. E não vai acontecer justamente porque, primeiro, tem que selecionar quem vai ser o headhunter, o caça-talentos, que vai em busca de traçar esse perfil de diretor executivo para o Botafogo. E depois que for feita essa seleção do headhunter, aí sim você tem a busca pelo profissional que vai ser o diretor executivo alvinegro. Então a gente tem um período aí de trabalho que não tem como você ter no dia 1º de janeiro, 1º dia de mandato do Durcésio Melo, que vai ficar à frente do clube de 2021 até 2024, não tem como você já ter um CEO definido já nesse 1º dia de mandato. Então deve acontecer apenas após o Campeonato Brasileiro, mas vale aqui destacar. É importantíssimo que o Durcésio Melo, ao assumir o Botafogo no dia 1º de janeiro, já comece a planejar a sequência da temporada. Porque diferente de temporadas anteriores, que ao fim do Campeonato Brasileiro você tinha um período ali de férias, para os jogadores poderem descansar e tal, dessa vez, como a gente teve a pandemia, 3 meses com tudo parado, não vai ter isso. Dia 24 de fevereiro termina o Campeonato Brasileiro e no dia 28 de fevereiro já começa o Campeonato Carioca. Então é uma competição emendada na outra. Como o Durcésio Melo, nesse primeiro momento, não vai ter o tal diretor executivo, ele vai ter que ser o responsável pelo futebol botafoguense. Ele e, naturalmente, o Vinícius Assunção, que é o vice-presidente da chapa do Durcésio Melo. Lembrando que Vinícius Assunção nada tem a ver com Maurício Assunção, não guarda qualquer relação de parentesco. É sempre importante destacar isso, porque o sobrenome Assunção deixa o botafoguense bem assustado. Enfim, que o Durcésio Melo consiga fazer esse processo de transição,
que selecione esse caça-talentos, esse headhunter, para poder buscar esse diretor executivo e que, de fato, a gestão do Césio Melo seja marcada pelo começo de uma profissionalização do futebol botafoguense. Isso é muito importante. A gente não tem como mais ficar mantendo esse modelo amador e eu espero de verdade que o Durcésio cumpra com a sua promessa. Foi uma promessa muito importante de campanha e nós, torcedores botafoguenses, temos que ficar de olho e cobrar a profissionalização que ele havia prometido, certo? Esse é um ponto realmente fundamental. Seguindo adiante, eu quero comentar que o Gatito Fernandes segue fora do Botafogo. Ele que jogou sua última partida pelo Botafogo na Copa do Brasil contra a equipe do Vasco, lá em São Januário, foi depois para a seleção paraguaia, fez infiltração no joelho, vale lembrar, o próprio Gatito falou isso numa entrevista que ele concedeu para uma rádio paraguaia, dizendo que no aquecimento da partida do Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, ele havia sentido um pouquinho de dor no joelho, fez a infiltração antes da partida, que nada mais é do que você tomar uma injeção no joelho, com analgésicos ali para poder aliviar aquela sensação de dor e você jogar o jogo. O problema é que quando você faz isso, você não está tratando o problema, você está mascarando o problema para poder jogar o jogo. E obviamente, quando você joga uma partida com dor, principalmente no joelho, que é uma articulação muito importante para qualquer atleta de futebol, você naturalmente tem o agravamento do quadro. E isso fez justamente com que o Gatito tivesse a sua lesão no joelho, o tal edema ósseo que ele tem, piorasse. A partida pela seleção paraguaia, onde ele fez esse processo de infiltração para poder estar na partida, para poder jogar o jogo, foi isso que piorou o quadro do Gatito. E eu, sinceramente falando, não gosto desse tipo de situação, porque quem paga o salário do Gatito é o Botafogo, certo? E nesse momento ninguém pode fazer piada dizendo que o Botafogo não paga o salário porque tá pagando. Então o Botafogo paga o salário do Gatito. E ele faz uma infiltração no joelho para jogar uma rodada simples da eliminatória da Copa do Mundo, onde não tinha essa necessidade de urgência. Se jogasse o goleiro reserva da seleção paraguaia, não teria o menor problema. E de repente, nesse momento, a gente já estaria contando com o Gatito como titular novamente no Botafogo. Ele que é o goleiro titular do Botafogo, independente da fase que o Cavalieri vem atravessar, nem tá atravessando uma fase boa, mas mesmo que estivesse agarrando muito, o Gatito Fernandes é titular do Botafogo, mas a partir do momento que ele faz uma infiltração no joelho, piora a sua lesão só para atuar pela seleção paraguaia, a gente realmente tem que dar um puxão de orelha aí no Gatito, porque olha o tempo que a gente perdeu, olha o tempo que a gente está sem o nosso goleiro titular, justamente no momento em que o Botafogo precisa do atleta. A gente precisa do Gatito defendendo a meta do Botafogo. Vale lembrar que em 2019, o Gatito Fernandes fez um campeonato brasileiro muito bom, inclusive fazendo defesas fundamentais que ajudaram o Botafogo a permanecer na primeira divisão no ano passado. Nesse ano, com a ausência do goleiro, a gente está tendo que depositar nossas esperanças no Cavalieri. Mas como boa parte da torcida do Botafogo fala, é o tal goleiro chama-gol. É impressionante o tanto de gol que o Cavalieri leva quando ele é titular do Botafogo. Faz até algumas defesas interessantes, mas vira e mexe, está sofrendo gol. Então a gente realmente precisa que o Gatito Fernandes consiga se recuperar dessa lesão o mais rápido possível para que ele volte a atuar e defender a meta alvinegra. É fundamental pra gente, nesse momento, ter o nosso goleiro titular. Não dá pra gente ficar sem o Gatito por muito mais tempo. Só que, infelizmente, agora não tem prazo de retorno pro Gatito. Ele que sequer voltou a treinar direito ainda. Então a gente tem realmente uma situação bem delicada que a gente tem que torcer o mais rápido possível por esse retorno do nosso goleiro. Que ele não volte a fazer isso só para jogar uma rodada simples da eliminatória sul-americana para a próxima Copa do Mundo do Catar. Realmente foi uma mancada do Gatito, não dá pra gente passar pano aqui, não dá pra gente aliviar o lado do jogador. Se fosse a última rodada da eliminatória e o Paraguai precisasse da vitória para poder chegar à Copa do Mundo, se vencesse, classificava, eu até entendo. A última rodada da eliminatória, o cara tem o sonho de disputar a Copa do Mundo. Agora era uma rodada inicial da eliminatória, não tinha necessidade dele fazer uma infiltração, ir para a partida e piorar a lesão. Na minha opinião, pelo menos, não tinha necessidade dele fazer isso e o resultado é esse, o Gatito um tempão fora desde setembro, sem atuar pelo Botafogo. Falando agora a respeito desse clássico contra o Flamengo que a gente vai jogar no sábado, dia 5 de dezembro, a gente tem aqui um confronto de alta tensão. É realmente o clássico da crise, nenhum flamenguista esperava ver o time ser eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores para a equipe do Racing, principalmente decidindo em casa no Maracanã, e a expectativa de todo torcedor do Flamengo era o quê? Ver o time classificado para as quartas de final. Porém, os resultados do Flamengo em competições eliminatórias nessa temporada foi muito diferente daquilo que a própria diretoria do Flamengo havia planejado. Eles que planejaram chegar nas fases finais da Copa do Brasil e também, pelo menos, na semifinal da Copa Libertadores. Caíram para o São Paulo, caíram feio inclusive na Copa do Brasil para o São Paulo e também caiu agora na Copa Libertadores, com o Willian Arão indo de herói a vilão.
Tá certo que o Botafogo também foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cuiabá, realmente uma eliminação que a gente também não esperava. Foi inadmissível o que aconteceu, o Botafogo não conseguir fazer um mísero gol no Cuiabá em 180 minutos de disputa, e sem contar, logicamente, a situação que a gente passa no Campeonato Brasileiro, estando dentro da zona do rebaixamento. Juntando todos esses fatores, cada um com os seus problemas, vamos colocar dessa maneira, mas juntando todos esses fatores, o clássico realmente é o clássico da crise. Pelo lado do Botafogo, vencer o clássico é fundamental para a gente poder diminuir a distância para o Sport. Primeiro o time ali acima da zona do rebaixamento. Hoje o Sport tem 25 pontos e o Botafogo tem 20 na tabela de classificação. Com uma partida a menos, é verdade, a gente enfrenta o São Paulo no meio da semana em relação à partida do primeiro turno ainda, que a gente não fez contra eles lá no Morumbi. Mas independente disso, o Botafogo tem uma distância hoje considerável ali para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Precisamos então dessa vitória no clássico. Primeiro, vencer clássico por si só já dá moral. E segundo, o time do Botafogo precisa de qualquer vitória que seja para poder começar a retomar confiança. Nesse momento, os jogadores do Botafogo nitidamente não têm confiança, não arriscam as jogadas. Mas como a gente vai pegar do outro lado um time que sim, é tecnicamente forte, mas que passa também por uma crise, os jogadores podendo estar sentindo essa eliminação, porque com certeza os jogadores do Flamengo também não esperavam essa eliminação, jogando em casa principalmente. A confiança da torcida do Flamengo, do próprio time do Flamengo e da diretoria era por uma classificação. Como essa classificação não veio e a eliminação ainda teve requintes de crueldade, digamos assim, que você consegue um empate nos acréscimos, um jogador a menos, vai para os pênaltis e acaba sendo eliminado. Tem um requinte de crueldade aí. Você alimentou uma esperança, foi para a disputa de pênalti mais confiante do que o seu adversário, que é natural. Um time que toma um gol no fim da partida com um jogador a mais, se vai para a disputa de pênalti, sente essa pressão. O que não aconteceu na equipe do Racing, que cobrou muito bem as suas penalidades, não dando chance de defesa para o Diego Alves, verdade seja dita. Já o Flamengo com o Ilharão, a gente viu o que aconteceu. Foi de herói a vilão nessa partida. Então existe sim um baque emocional, não dá para negar isso. Duas eliminações bem pesadas para a equipe do Flamengo, que estava esperando chegar até as fases decisivas de ambas as competições, São Paulo na Copa do Brasil e Racing na Libertadores, e agora o clássico contra o Botafogo. Pode sim acontecer da equipe do Flamengo chegar nesse clássico abalada em relação a esses resultados, essas eliminações recentes. Claro que pelo lado do Botafogo a gente não pode falar que o time vai chegar mega confiante para esse jogo, não é a realidade. A confiança só vai ser retomada se a gente conseguir a vitória. Vencendo o clássico, a gente começa a reconstruir essa confiança no Botafogo. Pode ser o começo de uma recuperação. Por isso que é absolutamente fundamental a gente aproveitar o fato, por exemplo, do sistema defensivo do Flamengo tá igual uma peneira. Essa é a grande realidade. E qualquer torcedor do Flamengo vai concordar com isso. São 28 gols sofridos nas últimas 20 partidas. É realmente muito gol para um time que em 2019 praticamente não sofria gol. E mesmo o Botafogo, que tem um ataque que está deixando muito a desejar no Campeonato Brasileiro, pode tirar proveito dessa situação. E eu espero, inclusive, que tire proveito, seja com bola parada, seja com bola rolando, enfim, o gol tem que sair. Então a gente precisa realmente fazer um clássico muito concentrado, aproveitar esse possível abalo emocional que a equipe deles pode apresentar e, além disso, naturalmente, aproveitar as muitas falhas defensivas que a equipe do Flamengo vem apresentando. A gente realmente precisa fazer um clássico muito concentrado, buscar essa vitória. O jogo é no Newton Santos e a gente tem que dar uma resposta para todo torcedor botafoguense. O time tem que entrar em campo como se fosse uma final, e uma final você tem que vencer. Você não tem apenas que jogar. Vale sempre lembrar isso. Mas e você, Fogão? O que você espera desse clássico contra o Flamengo? Você está confiante que a gente pode aproveitar esse momento, onde eles foram eliminados da Copa Libertadores, justamente para conquistar uma vitória tão importante que pode dar início a uma recuperação no Campeonato Brasileiro? E o que você pensa também da transição do Césio Melo e da lesão do Gatito, que fez a infiltração no joelho para jogar uma rodada simples da eliminatória sul-americana? Deixe seus comentários aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar os 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.